Fala, meu povo, tudo em paz? Sejam bem-vindos ao canal Treine Matemática. Eu sou Davidson Santana, o seu professor de matemática, e essa é a nossa aula de número 4, onde eu vou trazer aqui para vocês as propriedades dos números binomiais, dos coeficientes binomiais. É importante que para você poder prosseguir nesta aula, você já tenha assistido às 3 aulas anteriores e tenha compreendido bem o conceito de combinações simples. É claro que eu estou trazendo mais a parte das contas, mas chegará um momento que eu também vou trazer os exemplos de aplicação aqui dos problemas de combinação simples. Então, antes de continuar, já prepara teu caderno, já prepara tua caneta e vamos estudar um pouco as propriedades dos coeficientes binomiais após a vinheta. Beleza, bora lá. Na aula 3, nós vimos que podemos calcular o número de combinações simples utilizando uma expressão matemática que é essa daqui, ó. Se eu tiver n objetos disponíveis e quiser escolher apenas k, né? Ou seja, combinação de n elementos escolhidos k de uma única vez, ou n escolhe k, a gente pode escrever como sendo n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial. E é importante destacar aqui que o k é um valor maior ou igual que 0 e menor ou igual que n. Tuas escolhas têm que ser no mínimo 0 e no máximo a quantidade de objetos disponíveis. É importante salientar aqui também que você pode encontrar por aí, em algumas provas, em alguns livros, ao invés de você encontrar dessa forma a escrita do n escolhe k, você pode encontrar também escritas alternativas que vão representar a mesma coisa. Você pode encontrar n escolhe k desta forma, ou você pode também encontrar n escolhe k desta maneira. Essas duas formas alternativas estarão indicando a mesma coisa. Eu tenho n elementos disponíveis e quero escolher apenas k desses elementos. Então, vamos adicionar aqui mais uma tela e já vamos para a primeira propriedade, que são propriedade 1 aqui, são os números binomiais complementares. Então, os binomiais complementares. E aí você já vai entender o que a gente chama os de complementares. Agora, vou pegar aqui um exemplo bem simples, simples mesmo. Digamos que você tem aqui 5 objetos. Vou colocar aqui triângulos. 5 triângulos. E você queira apenas escolher 3 destes objetos. Escolhi apenas 3. Posso escolher esse daqui. Posso escolher este. E posso escolher esse outro aqui. Beleza, eu fiz uma escolha aqui direta. Mas você concorda comigo que, naturalmente, quando a gente faz uma escolha do que a gente quer levar, a gente automaticamente está fazendo, ao mesmo tempo, uma escolha do que a gente não quer levar? Porque quando eu estava fazendo aqui a escolha desses 3 objetos a serem levados, automaticamente eu estava pensando aqui, eu não vou levar o primeiro, nem vou levar o terceiro. Então eu estou fazendo uma escolha indireta. Eu estou escolhendo quem eu não vou levar. Então, se eu tenho 5 e dos 5 eu estou escolhendo 3, é porque automaticamente eu estou deixando de escolher 2. Ou, de outra forma, eu escolhi 2 para não levar. Então, diretamente eu fiz aqui 5 escolhe 3. Dos 5 eu escolho 3.
Mas, se eu tivesse feito a escolha a partir dos que eu não quero, ou seja, eu vou escolher quem eu não quero levar, será que daria o mesmo número de maneiras de escolhas possíveis? Bora ver aqui. Eu tenho aqui o 5 escolhe 2, ou seja, será que se eu escolher 2 para não levar, vai ser a mesma coisa de eu pegar 5 e escolher 3 para levar? Uma forma da gente observar isso é, matematicamente, a gente pega a expressão matemática que representa aqui o 5 escolhe 3. 5 escolhe 3 é 5 fatorial dividido por 3 fatorial e multiplica a quantidade que eu não quero levar, né? Que é o 5 menos 3, que vai dar 2 fatorial. Porém, você pode observar que numa multiplicação, quando você muda a ordem dos fatores, o resultado não se altera. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Aqui embaixo eu estou dividindo por 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Se eu inverter a ordem e fizer 2 fatorial vezes 3 fatorial, essas duas frações elas representam a mesma quantidade, eu vou ter o mesmo valor. Porém, observa o seguinte, essa fração aqui da direita, ela representa justamente 5 escolhe 2. 5 escolhe 2. Pause o vídeo e anote e veja que isso realmente é verdade. Então, esses dois binomiais são ditos complementares porque automaticamente, quando eu estou escolhendo uma quantidade, eu estou deixando de escolher quem? O total menos a quantidade que eu estou levando. Então, são binomiais complementares. E qual é a propriedade que a gente tira aqui desses binomiais complementares? Que binomiais complementares representam a mesma quantidade. Então, matematicamente falando, n escolhe k é a mesma coisa de n escolhe n menos k. Binomiais complementares representam o mesmo valor. Bora agora para a propriedade número 2. Propriedade número 2 é a seguinte. Se você tiver aqui n elementos e quiser escolher apenas um desses n elementos, de quantas maneiras tu pode escolher? Um só de um total de n. Deixa eu colocar um exemplo numérico aqui para te ajudar. Digamos que você tem aqui 5 objetos, e desses 5 objetos, você só queira escolher um. Pela lógica, se eu tenho 5, bora lá, fazer o desenho aqui. Se eu tenho 5, tem um 5 aqui. 3, 4, 5. Então, ou eu vou escolher esse daqui, primeiro, ou vou escolher este outro, ou vou escolher esse terceiro, ou vou escolher esse quarto, ou vou escolher esse 5. No total, eu tenho 5 maneiras diferentes de escolher um de um total de 5, ou seja, combinação de 5, escolhe 1, é igual a 5. Tá, mas isso só vai valer apenas para o 5? Não. Você pode pegar aqui essa fórmula e fazer o seguinte. Vou pegar essa fórmula aqui, ó, que é o n escolhe 1, e vou desenvolver. Vou aplicar aquela expressão matemática aqui. Então, vai ser n fatorial dividido por 1 fatorial vezes n menos 1 fatorial. Bora desenvolver aqui? Então, 1 fatorial é 1. Multiplicar por 1 não muda nada. Então, vai ficar aqui apenas embaixo n menos 1 fatorial. Porém, como eu estou tratando de fatorial aqui, dentro do n fatorial eu tenho n menos 1 fatorial.
Porque o n menos 1 fatorial é o fatorial do antecessor do n, tá? Então, eu posso escrever o n fatorial como sendo n vezes n menos 1 fatorial. Nós vimos isso aqui nas aulas de fatorial, tá? Não lembra? Volta lá algumas aulas e revisa isso daí. Eu vou dividir n menos 1 fatorial por n menos 1 fatorial, que vai dar quanto? Vai dar 1. 1 vezes n é igual a n. Ou seja, combinação de n elementos escolhe 1 é igual a n sempre, tá? Esse n aqui é um valor natural maior do que 1 nesse caso, tá? Porque a minha escolha tem que ser, no máximo, igual ao número de objetos disponíveis, tá certo? E no mínimo igual a 0. Bora para a propriedade número 3. Propriedade número 3 é a seguinte. Se eu tiver n elementos e não quiser escolher ninguém, ou seja, n escolhe 0. Isso é quanto? Bora lá. Vamos pensar um pouquinho. Se você... E aí eu já vou emendar com a propriedade 4 aqui, tá? Observe que o complementar de n escolhe 0 é n escolhe n. Como assim, professor? Bagunçou minhas ideias. Vamos pegar um exemplozinho aqui. Vamos pegar. 3 escolhe 0. Ou seja, eu tenho 3 elementos e não quero levar ninguém. Tu concordas comigo que ele é o complementar do 3 escolhe 3? Ele é o complementar do 3 escolhe 3. Porque se de 3 elementos eu não estou levando ninguém, é porque eu decidi deixar os 3. Parece confuso, né? Mas se eu tenho 3 e não estou levando nada, é porque eu escolhi não levar os 3. Tá certo? E o número de maneiras de você ter 3 objetos e não levar ninguém é uma só. É uma forma só. Qual? Não levar. É uma maneira só. Não levar. Que isso também vai ser igual a 3 objetos. Eu queria levar os 3 de uma vez só. Eu faço isso de uma única forma. Se eu tenho 3 objetos e quero levar os 3, eu faço isso de uma única forma. Porque a ordem não importa, tá? E aqui eu estou aplicando a propriedade do complementar. Mas a gente pode perceber que 3 escolhe 0, né? Ou, no modo geral, n escolhe 0 é igual a 1. Se a gente pegar a fórmula que a gente tem aqui da combinação, que é o n escolhe 0, e a gente aplicar aquela expressão matemática, vai ficar n fatorial dividido por 0 fatorial vezes n menos 0 fatorial. Lembre-se que n menos 0 fatorial vai dar n fatorial. Fatorial de 0 é 1. E no fim das contas eu tenho aqui n fatorial dividido por n fatorial. Um número natural diferente de 0 dividido por ele mesmo é igual a 1. Beleza? Tranquilo? E como eu havia falado, a propriedade 4, ela vai ser o n escolhe n. Ou seja, eu tenho n objetos, quero levar todo mundo. Isso vai ser feito de uma única maneira. É só levar todo mundo. Tá? E você também pode perceber que isso daqui é verdade pelo fato de que n escolhe n é o complementar de n escolhe 0. Se eu estou levando todo mundo é porque eu decidi não deixar ninguém. E pela propriedade 1, propriedade dos complementares, os complementares têm o mesmo valor. E a gente viu que n escolhe 0 é 1, então n escolhe n também vai ser 1. Ok? Beleza. E aqui nós encerramos, né, essa nossa aula 4, onde foram abordadas propriedades operatórias aí
dos números binomiais, números de combinação simples. Te vejo nas próximas aulas, onde vamos resolver vários problemas envolvendo a ideia de combinação simples.